Olá amigos, estamos chegando com mais um ADV Just TV, feito com todo carinho e profissionalismo, você merece. Já te agradeço por me acompanhar sempre aqui na TV, também nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e no nosso site que é o advjust.net. Obrigado da companhia de sempre. Você vai ver no programa de hoje, ADV Just Notícia, ADV especial com 3 participações, estante jurídica, agenda jurídica, pergunte ao ADV Just, ADV Just entrevista sala de visitas e momento divino. É agora aqui no ADV Just, fique aqui. Legal demais! Iniciando o nosso programa de hoje com uma notícia de cunho jurídico, né? Nossa praxe aqui. E hoje eu quero destacar esta aqui, ó. STJ recebe denúncia contra desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por corrupção. A Corte Especial do STJ recebeu denúncia contra o desembargador Mário Guimarães Neto, do TJ lá do Rio, pelos crimes de corrupção passiva qualificada, evasão de divisas e lavagem e ocultação de bens. Assim, depois dessa, o desembargador continuará afastado por mais um ano, contado a partir da data de julgamento. O pessoal fala aí, né? Estamos colocando aqui, ó, justiça para todos. A nossa fonte foi o Conjuro, ok? Eu imagino que isso faça parte daquele rol que as pessoas falam. Olha, existe uma caixa preta no judiciário. Qual é a sua opinião? Seguimos com o nosso ADV Just TV de hoje. Agora é hora de falarmos de ADV especial. Quero dar boas-vindas a uma nova parceira aqui que vai falar a respeito de direito do trabalho. Nós estamos falando da competente advogada trabalhista, a doutora Samantha Bredarioli. Confira. Olá, sou a doutora Samantha Bredarioli, advogada e atuo na área do direito do trabalho. Hoje, nessa primeira participação do ADV especial, falarei a respeito do teletrabalho e da medida provisória 1108 de 25 de março de 2022, que regulamentou a reforma trabalhista, incluindo o capítulo 2A do teletrabalho, dos artigos 75A ao E. O artigo 75B, ele conceitua o teletrabalho e diz que é aquele preponderantemente prestado fora do ambiente da empresa, mas hoje esse entendimento já é mais flexibilizado, pois o empregado pode comparecer nas dependências da empresa e ainda respeitar o mesmo tipo de contratação. São sinônimos do teletrabalho o trabalho remoto e o home office, e eles são modalidades diferentes do telemarketing. A regulação da jornada é feita pelo artigo 75B e pode ser por jornada, por produção, por tarefa, sendo o salário dependente do ajuste contratual entre as partes. O teletrabalho no exterior, as próprias partes estipulam a regra que elas vão obedecer, seja da localidade onde o trabalho é prestado ou as regras brasileiras. O teletrabalho também regulou a possibilidade para os aprendizes e estagiários exercerem essa modalidade. Mas a grande inovação mesmo foi a introdução do artigo 75F na CLT, que prioriza as vagas de teletrabalho para os trabalhadores com deficiência ou com filhos com até 4 anos de idade. Essa modalidade de trabalho é concentrada nas regiões mais ricas do país e corresponde apenas a 10% dos trabalhadores atuais. Na questão da saúde do trabalhador, o órgão mais afetado pelo teletrabalho é a visão, são os olhos pela luminosidade da tela. As vantagens preponderantes são a flexibilização dos horários, a economia para o empregador e o ganho de tempo no deslocamento entre empresa e trabalho. Ela precisa ainda ser aprovada pelo Congresso Nacional e já conta com 158 emendas. Em breve, voltarei com mais temas relacionados ao direito do trabalho. Um abraço e até lá! Ok, muito obrigado, doutora Samantha. Meus amigos, momento daquele que você sempre confere com a gente aqui da estante jurídica. Muito interessante, veja aí. A estante jurídica do ADV Just TV de hoje destaca a seguinte obra: Dicionário Técnico Jurídico. Dicionário Técnico Jurídico com novos verbetes e atualizações.
Ele possui várias edições. Autoria Deocleciano Torriere Guimarães. Editora Riedel. É mais uma obra para você retirar da estante e conferir. Ok, mais um ADV especial. Agora nós vamos falar de prática processual e sucessões, com a competência de sempre do Dr. Sérgio Oliveira Dias, mais um integrante do ADV especial. Veja aí. Olá, amigos! Hoje falaremos sobre as possibilidades e os institutos da doação, meação e a herança dentro do processo sucessório. Esses três institutos eles flutuam dentro do direito das sucessões, mas é importante saber a diferença entre eles. A doação é ato entre vivos, de uma pessoa viva transferindo o seu patrimônio para uma outra pessoa viva, através de uma escritura pública, onde a pessoa destina parte do seu patrimônio àquela pessoa que ela pretende ver agraciada. Já o instituto da meação, ele se dá entre cônjuges e companheiros, onde o regime de comunhão de casamentos é a comunhão parcial de bens ou a comunhão universal de bens, daqueles bens adquiridos pelo casal durante o seu casamento. Quando há o falecimento de um deles, a metade deste patrimônio é destinado ao cônjuge sobrevivente, é o que chamamos de meação. E aí nós temos a figura da herança. A herança é exatamente a metade daquele patrimônio deixado pelo cônjuge que faleceu. E essa herança será transmitida aos seus herdeiros legais, estabelecidos pela lei. Em primeiro plano, os seus filhos, na ausência dos filhos, os netos. Se os netos não houverem, a herança irá subir, irá aos ascendentes, aos pais, e na ausência dos pais, os colaterais, que são os irmãos. É importante ter toda a documentação ajustada e alinhada para que seja possível a fácil identificação desses bens. Uma outra possibilidade que surge dentro do processo sucessório é a doação do cônjuge sobrevivente de parte do seu patrimônio para os seus herdeiros. Isso é uma situação bastante interessante, podendo ele inclusive reservar parte do usufruto que reverterá na sua garantia de sustentabilidade e de sobrevivência. É um importante instituto e irá eliminar posteriormente a necessidade de realização de um outro inventário daquele cônjuge que sobreviveu e que lá na frente vier a faltar. Ok? É importante que você procure um advogado da sua confiança que poderá lhe passar as orientações adequadas e explicar detalhadamente as diferenças entre esses institutos e o que melhor pode se adequar à sua necessidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, doutor Sérgio. Meus amigos, agora é o desafio aqui do nosso programa de todos. Todo programa você confere comigo vocabulário jurídico. E a pergunta de hoje é o seguinte: o que significa, o termo ex nunc? Você sabe? Com certeza muita gente sabe. A resposta nós vamos dar no intervalinho. Fique ligadinho aí que a gente vai trazer a resposta para você, ok? Agora nós vamos falar de novo de ADV especial. Meus amigos, olha, é uma pauta extremamente interessante, a pauta do direito bancário, tão bem defendida aqui no ADV Jus pelo Dr. Francisco Mendonça, mais um integrante aqui do ADV especial. Veja. Olá, amigos do ADV Jus. Hoje vamos falar dos requisitos a serem observados na oferta, contratação e na prestação de serviços de operações de crédito. O Conselho Monetário Nacional publicou em março de 2022 resolução que elencou diversos requisitos buscando a transparência na contratação de empréstimos. As instituições financeiras estão obrigadas a disponibilizar nos contratos novas informações referentes ao número do contrato, saldo devedor atualizado, demonstrativo da evolução do saldo devedor, a modalidade da operação, a taxa de juros anual, nominal e efetiva, o prazo total e remanescente, qual será o sistema de pagamento
e o valor de cada parcela, especificando o valor do principal e dos encargos. E por último, o último vencimento da operação. Essa resolução tem o objetivo de prestar informações mais claras na contratação dos empréstimos, a fim de que pessoas e empresas tenham maior clareza nos empréstimos tomados. Uma dica importante é que se mantenha em arquivo todos os extratos bancários, faturas de cartão de crédito e os contratos assinados. Na prática, as instituições financeiras não disponibilizam os contratos e eventual discussão de valores em ação revisional, reunir esses documentos não é tarefa fácil. Fiquem atentos. Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado, doutor Francisco. Momento daquele relax, né? Daquele cafezinho rapidinho aqui no ADVJus TV. Voltamos já já. Fique aqui. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração, compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que quer dizer o termo jurídico ex tunc? É o termo jurídico em latim que determina a decisão, o ato, fato, negócio jurídico ou a lei nova que tem efeito retroativo, ou seja, atinge situação anterior, produzindo seus efeitos também no passado. Voltamos então, sequência de mais um ADVJus TV. E a gente já abre esse bloco falando desta importante vertente na vida de todo mundo, mas do advogado principalmente, especificamente, né? É o marketing jurídico, feito aí pela Top Video, publicidade marketing, né? Vocês sabem que a Top Video é, assim, a mãe aqui do ADVJus TV. E agora temos um departamento especializado que cuida das suas redes sociais. Vitrine virtual, redes sociais. Eu faço esse convite para que você venha conhecer. É facinho, o contato está aí à sua disposição e realmente recomendamos. Dê um up à sua atividade. E muito boa sorte. Sequência do nosso programa agora é um momentinho do Pergunte ao ADVJus. Olha só, essa pergunta nos chegou aí através do nosso endereço eletrônico, programa@advjus.net. Tive problemas na concessão, é do benefício previdenciário, né? É necessário uma verificação do CNIS antes do ingresso ao INSS e o PPP. Veja a resposta. Sim, com certeza, é de extrema importância, porque muitas vezes o CNIS está divergente do perfil laboral do próprio segurado. Então, às vezes, não tem, tá na carteira de trabalho, mas não está no CNIS, porque antes da Previdência ser informatizada, lá 1980 e pouco, essas informações não estão no CNIS. Então, tem períodos que estão na carteira e não estão no CNIS. Às vezes tem período recolhido extemporâneo que você precisa comprovar, período recolhido abaixo do salário mínimo, que você pode contribuir o valor faltante para aquele salário de contribuição fazer parte na hora da concessão da sua aposentadoria. Então, a análise do CNIS é de extrema importância. Até, às vezes, uma atividade especial que o próprio segurado não sabe que ele tem direito, tem o IEAN indicando no CNIS. Então, é muito importante, sim, essa análise do CNIS, e está na própria instrução normativa do INSS agora, a possibilidade de você fazer toda a regularização antes de ingressar com o pedido de aposentadoria, porque antigamente você ia lá no aplicativo do Meu INSS para solicitar a regularização do CNIS, e eles negavam, falando, indefiro o pedido
para que seja feito no ato do requerimento da aposentadoria, mas agora está na própria instrução do INSS que isso pode ser feito antes de requerer a aposentadoria, o que já agilizaria muito para o segurado. Sem dúvida, é verdade, é isso mesmo. Doutor, agora, evidentemente que esse é um dos documentos mais importantes na hora da solicitação e de concessão de um benefício, né? Mas qual a senhora considera, né, assim, de uma forma mais recorrente, que vem faltando ali para o pessoal que tem esse objetivo, né, que tem essa aspiração de conseguir um benefício da Previdência Social? Qual que é o documento que normalmente vem faltando? PPP. É o perfil previdenciário profissionográfico, né? Que lá consta a vida laboral do trabalhador. Qual função ele trabalhou, qual setor ele trabalhou, se ele esteve exposto a algum tipo de agente nocivo. Normalmente, os trabalhadores, eles trazem a carteira de trabalho, um carnezinho, os documentos pessoais e esquecem da importância deste outro documento que é o PPP. Nem todos vão ter direito a período especial, mas o PPP ele conta um pouco da vida laboral. É bem importante esse documento. Ok, seguimos em frente. Agora é o momento de falarmos a respeito da agenda jurídica. Veja aí. Olha, acontece no próximo dia 26 de maio, 19h30, na Casa do Advogado, né? Casa da Advocacia e Cidadania aqui de Ribeirão, importante evento presencial, hein? Anote, presencial. O título é este aqui, ó, Cuidados para a compra à luz da alteração na Lei de Concentração de Atos na Matrícula, compra de imóvel, ok? Que terá como expositor o Dr. Luiz Antônio Schiavone Júnior. É uma referência nesta área do direito imobiliário, o ilustre palestrante, ok? E também, ó, as novas modalidades de assembleias na prática, que terá como expositor o não menos ilustre Dr. Miguel Zain, a quem eu quero enviar um fraternal abraço. A realização, né, são das comissões de Direito Imobiliário e Condominial aqui da 12ª subseção, que tem à frente os nossos parceiros aqui de ADV especial, com muita honra para a gente, né? Dr. Luiz Felipe Arcângelo e também o Dr. Márcio Espimpo. Realmente desejo muito pleno êxito, né, na realização desse importante e significativo evento, ok? Falo para você que quer participar, só entrar em contato lá através da própria subseção aqui da Casa do Advogado, ok? Entre lá, inscreva-se, vale a pena. Meus amigos, agora a pedidos, né? Eu quero reprisar um trechinho da entrevista que inclusive já exibimos da doutora Samira Andraus Marquezin, que fala de um assunto extremamente importante, né? E eu gostaria que você acompanhasse, veja. Como está, né, a questão lá do rol da ANS, doutora? Como está isso? O rol da ANS, ele é uma lista de procedimentos que a Agência Nacional de Saúde elabora. Então, ela faz uma lista de todos os procedimentos que os planos de saúde são obrigados a fornecer às pessoas que os contratam. Então, esse rol ele vem sendo definido como exemplificativo em todas as legislações, em todas as resoluções da ANS. O que vem acontecendo é que no judiciário se discute muito a respeito desse rol, para entender se ele vai ser definido como exemplificativo, ou seja, novos tratamentos, novas tecnologias dentro da medicina vão ainda ser obrigadas a serem utilizadas em seus pacientes a partir de diagnósticos e de relatórios médicos, ou se esse rol ele vai ser taxativo, ou seja, aquela lista da ANS vai ser finda e não é possível se colocar novos tratamentos, a não ser que ele venha por novas resoluções. Esperar que o melhor aconteça, né, doutora? Exatamente. Agora, doutora, como nós estamos falando desse assunto, né, tão importante, eu peguei um dado, inclusive que me foi passado aí através da assessoria da própria doutora Samira. Doutora, 1 em cada
4 brasileiros apresenta algum tipo de deficiência. É muita gente, doutora. Exatamente. E isso foi um censo de 2010, ou seja, de 2010 para cá. Já fazem 12 anos. A gente não tem ainda um censo fechado, está se construindo um novo censo, mas assim, se a gente pensar em linhas gerais, são 24% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência, e ela é distribuída entre deficiência intelectual, a deficiência auditiva, a deficiência visual, a deficiência física, e temos aí um rol de deficiências que permeiam as doenças, né? Porque existe uma diferença entre deficiência e doença, que são as doenças que a gente vê como câncer, o diabetes, que são doenças que permeiam a nossa sociedade. Certo. E só para completar ainda mais aqui o que está externando nossa ilustre convidada, né? No Brasil existem 35 milhões, dado fornecido pela doutora mesmo, nessa pesquisa que ela se reputou, né? 35 milhões de pessoas com deficiência visual, 13 milhões de pessoas com deficiência motora, 2,5 milhões de pessoas com deficiência intelectual e 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Doutora, esses dados aqui acho que chama, né? Ou deveria chamar muita gente aí que está vivendo em berço esplêndido, vamos dizer assim, há uma reflexão, né? Exatamente. E esse número, a tendência dele sempre é aumentar, porque a gente tem um avanço da ciência, um avanço da medicina, e com esse avanço, as deficiências e as doenças genéticas, elas vão surgir cada vez mais. Se a gente pensar, por exemplo, no transtorno do espectro autista, hoje em dia, o controle de doenças americano, ele diz que 1 a cada 45 nascidos são diagnosticados com autismo. E se a gente pensar a síndrome de Down, que é 1 a cada 700 pessoas, né? Então, esse diagnóstico, ele vem aumentando cada vez mais, ele vem sendo facilitado exatamente por ferramentas de buscas na internet, por lives e transmissões online como essa, né? Então, a gente vem espalhando cada vez mais como fazer esse diagnóstico, como descobrir essas deficiências. Então, eu acredito que esse número vai ser cada vez maior. A gente espera que sim, né, doutor? Inclusive, uma coisa de auxílio também aqui, né, que muitas expressões aí, de forma jocosa, né, elas praticamente foram aí suplantadas pela expressão de uso agora, a expressão legal, né, que é pessoa com deficiência, né, doutor? Exato. Eu acho que, de uma certa maneira, isso também vem a separar um pouco, né, aquelas forma indevida, né, de expressão, da maneira como algumas pessoas, às vezes, imaginavam que estava ali falando da maneira certa, mas, na verdade, a expressão certa agora é pessoa com deficiência, não importa qual. Exatamente. Na Constituição Federal, como ela é anterior à Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi quem primeiramente colocou essa nova nomenclatura, ela dizia das nomenclaturas anteriores, mas a nomenclatura atual, ela vem muito de encontro da definição de pessoa com deficiência, que anteriormente era baseada exatamente e apenas no laudo médico, na condição médica da pessoa, e hoje a deficiência, o grau de deficiência, ele é determinado a partir da adaptação no meio em que aquela pessoa vive. Então, se a adaptação ela é plena, a deficiência fica cada vez menor. Então, hoje a gente não vê a pessoa pela sua deficiência ou pelo seu diagnóstico, mas a gente vê a pessoa com deficiência a partir do grau de adaptação que eu, enquanto sociedade, enquanto pessoa, estou fornecendo para aquele indivíduo, para que ele se desenvolva e tenha independência e tenha capacidade de exercer o seu direito básico de ir e vir. Certo. Doutora, a senhora já sublinhou aqui, né, a importância, né, da lei brasileira de inclusão, a lei 13.146. Agora, a senhora identifica, né, algumas diferenças aí com relação à Convenção da ONU, aí parece que ela é mais ampla, né? A construção do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi feita exatamente com base na Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência.
A Convenção Internacional, ela foi construída, como nós dissemos anteriormente, por países de primeiro mundo que vivenciaram a deficiência e a pessoa com deficiência por mais anos, né? Por anos de guerra, por pessoas que vieram com as mais diversas deficiências. Então, a gente vê que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele tem como base exata a Convenção. E a Convenção aqui em solo brasileiro, ela tem força de Constituição. Então, se a gente for balancear aí quem tem mais poder, né, de coerção, seria exatamente a Convenção, que ela tem força constitucional. Ok, meus amigos, crepúsculo aqui do nosso programa. Aquele instante em que eu falo, gosto muito, é o momento divino. Confira só que delícia. Vinho Quinta do Crasto Douro, vinho tinto de cor vermelho rubi. No seu olfato, aroma de frutas vermelhas e elegantes notas florais que lembram violetas. O paladar, taninos expressam uma textura fina, envolvido por notas de frutas frescas. Uva tinta barroca, roriz, turiga franca e turiga nacional. Ele é produzido pela Quinta Crasto Douro, Portugal. Sua harmonização excelente com carnes grelhadas e massas com molho de queijo. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok, finalzinho de mais um ADVJus TV. Muito obrigado da companhia de sempre, ok? ADVJus, tô ligado, ADV especial, venha fazer parte você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Forte abraço, até o próximo.